Vamos lá, vamos desmentir uma série de coisas sobre a internet da SpaceX, a Starlink. Bom, muita coisa começou a aparecer na imprensa brasileira a respeito dessa internet maligna ali de Elon Musk, né? Então a gente, eu particularmente ali no Twitter, fui pegando algumas dessas fake news, que são verdadeiras fake news, e fui desmentindo ponto a ponto a respeito do fato de falarem que a Starlink é responsável basicamente pelo garimpo no Brasil, tá bom? Então essa é uma reportagem da UOL aqui que fala: Ibama encontrou pelo menos 32 aparelhos da Starlink em operações contra o garimpo de abril de 2023 a março de 2024. Tá? Então, além disso, tem uma outra reportagem também do UOL. Isso não é só do UOL, tá? Isso tem vários veículos que falaram isso, falando que a Starlink já tem praticamente um monopólio da comunicação do crime ambiental na Amazônia. Tá bom? Isso quem falou foi Felipe Augusto Finger, chefe do Serviço de Operações Especiais de Fiscalização do Ibama. Então vamos lá, gente. Eu tenho alguma experiência para falar sobre Starlink. Tá? Eu fui a segunda pessoa a receber Starlink no Brasil. Eu já tive mais de 12 antenas da Starlink e atualmente tenho duas. Eu tenho duas, uma aqui e uma nos Estados Unidos. Tá? E aí, se quem quiser dar uma olhada no meu Twitter, eu rebato ponto a ponto uma thread ali bastante longa a respeito do que é, o que não é. Tá? Mas, é assim, a Starlink ela é uma revolução de telecomunicações. Tá bom? É curto e grosso. É um tipo de telecomunicações que a gente nunca teve no nosso planeta dessa forma. Tá bom? A gente já teve telecomunicação por satélite, existe isso já há um certo tempo, um bom tempo, mas nunca dessa forma. Tá? A Starlink é uma constelação formada por mais de 5.000 satélites localizados em órbita terrestre baixa, tá bom? Cerca de 550 quilômetros de altitude, podendo variar ali um pouquinho a depender do plano que eles estão lançando. Então isso aqui, por exemplo, é um mapa de todos os satélites Starlink que estão registrados até o momento no mundo, tá bom? Isso aqui é a densidade de satélites, é bastante satélite, não dá para negar. Isso aqui, cada vez que você clicar aqui, você consegue ver a órbita dele e tudo mais e saber por onde ele passa, tá? Isso aqui é de um site chamado starlink.org, starlinkmap.org, perdão. E aqui ele fala que foram 5.601 satélites lançados, 376 deles foram deorbitados já, ou seja, já queimaram na atmosfera. E isso aqui é a quantidade de banda que a Starlink consegue fornecer para a Terra por segundo, 168 mil mega, tá? E aqui é a total de banda que já foi transmitida pela SpaceX, desculpa, pela Starlink até hoje, e aqui uma série de outras informações, tá bom? Agora tem uma coisa interessante, se vocês notarem, tem aqui uma quantidade maior de satélites nesse ponto aqui, entre aqui, né, essa linha e essa linha aqui. Isso aqui, e aqui acima é o ciclo polar ártico. Para vocês terem uma ideia, antes de ter Starlink, não tinha internet no polo como a gente vê hoje. Tá? Podia ter uma coisa ali, uma comunicação, nada que fosse comercialmente viável. Então, se você morasse acima desta linha aqui, ó, Plau, você não tinha como ter internet por satélite. E você, por exemplo, não conseguiria se comunicar com ninguém que não fosse por cabo. Óbvio que tem pouquíssimas pessoas que moram nessa região, então azar delas, tá bom? Então, se você é aqui do Canadá, por exemplo, e por aí vai, até Alasca, aqui, por aí vai, problema seu. Você não ia ter como se conectar. Outros lugares, por exemplo, bem conhecidos, como a Amazônia, tá? Essa região amazônica toda é uma região com baixíssima infraestrutura. Tá bom? A maioria das Starlinks que eu já vi serem vendidas foram para essa região. Por quê? Por causa do garimpo? Não, porque aqui não há infraestrutura, não há fibra. Poucos lugares vão ter o mínimo de infraestrutura para ter internet cabeada de porca qualidade, nem qualidade mais ou menos. Então muita gente comprou Starlink aqui, porque Starlink, o Brasil, sempre falei isso, ele é um país interessantíssimo para Starlink, porque é um país com bastante população, tá? Não é pouca população, mas também não é tipo uma China, mas tem bastante população, bastante área remota e baixa infraestrutura, e um mercado consumidor que não tem tão pouco dinheiro. Não é um mercado consumidor, tipo, comparar a Bolívia com o Brasil, entendeu?
O poder de compra do brasileiro, querendo ou não, é maior. Certo? Então, tem um grande avanço da Starlink aqui no Brasil. Porém, a Starlink não tem como ser responsabilizada por o uso de pessoas criminosos sobre o seu serviço. Tá? É interessante notar a respeito dessas reportagens que eu citei aqui, que nas mesmas operações que foram citadas, as recuperações dessas antenas, foram encontradas as antenas da Viasat, foram encontradas antenas da Hughes e de outras fornecedoras. Por quê? Elas são culpadas? Não, não são culpadas. Elas não são culpadas. Assim como, se você notar aqui na outra thread que eu escrevi a respeito disso, também foi recolhido 4 aeronaves, 200 motores, tá? E também 38 mil litros de diesel. Tá bom? 38 mil litros de diesel. Isso não é a primeira vez que tem esse tipo de operação e eles pegam esse tipo de coisa. Tá? E eles aprendem celular, eles aprendem barco, eles aprendem barca, balsa e os cambal. Tá bom? Porém, isso é um tipo de técnica chamada cherry picking. O que é cherry pick? Cherry é aquela cereja, né? E o cherry picking é você pegar o cabinho da cereja. Por que a gente fala cherry picking? É que assim, tem um monte de coisa ali no meio e você vai lá e escolhe uma precisamente assim e pega. Entendeu? Então, por quê? Como até a gente está com esse imbróglio da questão toda do Elon Musk com o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, eu não vou entrar nesse ponto, até por questões de receio. É muito fácil você bater em bilionário, óbvio, porque o cara tá num holofote gigante. Mas aqui eu não tô aqui para defender o Elon Musk. Tá? Eu tô aqui para falar como o serviço da Starlink ele é revolucionário. E como a SpaceX não é uma empresa de fundo de quintal, como as pessoas tratam principalmente na imprensa. Tá? A SpaceX é uma empresa com mais de 12 mil funcionários, que vale mais de 180 bilhões de dólares e revolucionou o mercado espacial em todos os setores. Desde lançamento de foguete, desde reusabilidade de foguete, lançamento de tripulação, redução de custo absurda e produção de satélites, que é o caso da Starlink. Bom, então alguns exemplos, como a Starlink já beneficiou o Space Orbit, tá? Eu já utilizei a Starlink em várias lives que eu fiz fora do país. Várias. Lançamento de Starship, lançamento de SLS, um monte de lançamento de foguete. A transmissão que o Space Orbit, o Space Today e o Felipe Raime fizemos lá do eclipse total do Sol, realizado em Dallas, as únicas imagens tiradas por canais brasileiros foram feitas por causa da Starlink, porque o 5G não estava dando conta para nenhum dos três. Então, isso é só o caso do Space Orbit. Tem milhares de pessoas no Brasil que se beneficiam desse serviço, milhões ao redor do mundo, porque a SpaceX já tem mais de 2 milhões de clientes nesse serviço que atende a milhares de tipos, em setores diferentes, perdão. Além disso, a Starlink ela foi fundamental na guerra da Ucrânia. A Rússia cortou as telecomunicações em boa parte da Ucrânia e a SpaceX mandou Starlinks para lá para ajudar. E aí tem uma parte da matéria do UOL, por isso que é interessante olhar essa thread, que fala que a Ucrânia também acusa a Rússia de utilizar a tecnologia de forma ilegal, roubando antenas em áreas ocupadas pelo inimigo durante a guerra. Meio que querendo falar aqui, que dando a entender também no próximo parágrafo, que meio que a Starlink não está nem aí para isso. Só que tem uma coisa, se você pegar o mapa da Starlink, isso é uma coisa interessantíssima de você fazer, você pegar o mapa da Starlink, esse aqui é o mapa de adoção do serviço. Onde está claro é onde já tem. Onde está azul escuro está em implementação. Onde está cinza não tem. Onde não tem? Na Rússia. A Rússia é proibido pela própria Rússia de utilizar a Starlink. Não é que a SpaceX não quer. A própria Rússia não permite o uso de Starlink. Então, essas antenas estão sendo roubadas ou contrabandeadas de outros países para fazer fornecer essa internet para essas tropas que estão ali na região da Ucrânia. Tá bom? Na região da Ucrânia, entenda-se dentro da Ucrânia, porque dentro da Rússia não pode utilizar. Tá? Ou seja,
situação bastante curiosa de como você não consegue... parece que tem que criticar por criticar. Se você olhar o mapa aqui, onde mais não pode usar Starlink? Na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, porque é zona de guerra, é complicado, realmente muito complicado. Aqui você tem o Irã também, que tem um monte de problema com os Estados Unidos. A Síria, que é zona de guerra. A Rússia, obviamente. Aí você vai ter Belarus, que é da Rússia também. Kaliningrado aqui é Rússia também, né? É só a parte separada da Rússia. Cuba e Venezuela. Ou seja, até na África, o continente africano, que tem vários problemas, o sistema da Starlink vai ser implementado ou está em algum tipo de negociação a respeito da implementação. Tá? Mas aqui tá falando que a data do serviço é desconhecida nesse momento, mas significa que há interesse. E já tem países da África, que o Quênia, Nigéria, o Malawi, cara, é um país miserável, cara. O Malawi tem Starlink, tá? Ou seja, é uma forma de você atacar o Elon Musk. Tem muita coisa que você pode falar do Elon Musk, realmente. O Elon Musk é uma pessoa complicada, 99% das vezes ele poderia ficar quieto. Para mim, só me interessa o que ele fala sobre foguete, no máximo sobre a Tesla. O resto eu não tô nem aí. Porém, não dá para negar o negócio prolífico que é a SpaceX e a Starlink. Não dá para negar. Tá? É impossível negar a qualidade do serviço e a amplitude, né, a distribuição ao redor do planeta do uso desse sistema. Tá? E aqui outro erro crasso dessa reportagem do UOL é que ele fala que o valor de mercado atual, de acordo com o Coinbase, é de 34,61 milhões de dólares. O Coinbase é uma exchange de criptomoedas. Tá? E eu não sei por que eles estão fazendo valuation de empresa. Para começar, a SpaceX é uma empresa e a Starlink é uma divisão da SpaceX. Ela não é uma empresa puramente separada, ela é a SpaceX ainda. Tá? Porque a SpaceX é uma empresa de capital fechado, ela não está na bolsa, tá bom? Não está e não pretende estar por um bom tempo, até existe gente falando que a Starlink ia como chama, ir para a bolsa como um spin-off e não simplesmente isso não vai acontecer pelos próximos bons anos. Tá? Porque tudo que acontecer com o lançamento de foguete da SpaceX afeta as ações de uma possível Starlink Corp lá da vida ou da própria SpaceX e aí complica tudo. E aqui ele fala que a receita da empresa, de acordo com o Wall Street Journal, foi 1,4 bilhão e conta com cerca de 2,6 milhões de clientes. Essa parte dos clientes até que está certa. A parte do 1,4 bilhão, eu não sei de onde tiraram, porque esse valor seria só da Starlink e não bate com a cotação de 34,61 milhões. Não faz o menor sentido uma empresa, entre aspas, do jeito que eles estão falando, que fatura 1,4 bilhão de dólares, valer 35 milhões de dólares. Se for isso, eu dou um jeito de arrumar algum empréstimo com quem quer que seja para comprar essa empresa. Tá? Então, assim... você pode criticar a pessoa, critica o CPF. Critica o CPF. Agora, falar aqui que a Starlink coleciona polêmicas, tá? É um erro grotesco. Grotesco. É um erro, sim. Não é o primeiro erro que a gente vê na imprensa brasileira a respeito de qualquer coisa que vem do entorno do Elon Musk. Tá? Como eu falei, pode criticar o Elon Musk à vontade. Eu também critico. Acho que ele é desnecessário muitas vezes. Mas o negócio funciona. Tá bom? Então, tome muito cuidado com o que está sendo falado, principalmente sobre Starlink, porque tem muita bobeira sendo falada. A respeito da SpaceX também tem muita bobeira como um todo, falando que a SpaceX sobrevive de subsídio do governo americano, o que não é verdade. Tá? Subsídio é quando uma empresa, se tirar o subsídio, ela fale. Tá? Que se tirar o subsídio de boa parte, o que se chama de subsídio, de boa parte das empresas que trabalham com o governo americano, elas quebram. A SpaceX, na minha opinião, não quebra. Tá? Então, subsídio é quando você tem empresas ineficientes, muitas vezes, que recebem dinheiro. A SpaceX é tudo menos ineficiente. Não tem como uma empresa que fez mais de 330 lançamentos de foguete em 10 anos ser ineficiente. É a empresa mais que ela mudou a forma como os lançamentos de foguete acontecem na história.
Existe um antes e um depois dos lançamentos de foguete por causa da SpaceX. Tá certo? E ela constrói hoje o maior foguete de todos os tempos, que está indo muito bem. Ela tem o monopólio de lançamentos de tripulação nos Estados Unidos e na União Europeia por problema dos próprios concorrentes, porque ela nunca impediu ninguém de competir, muito pelo contrário, ela foi impedida de competir várias vezes. Tá? E ela é responsável por 90% de toda a carga que vai para a órbita no ano do planeta Terra. Tá bom? Então, só para entender o buraco que é você criticar uma empresa que está revolucionando o mercado. É basicamente você dizer que o Henry Ford é o culpado por os acidentes de carro, tá ligado? Não, não é, cara. O imbecil, o criminoso que está fazendo coisa errada com o Starlink tem que ser punido. Tem que ser punido e aprender, sim, os equipamentos que estão sendo utilizados para garimpo ilegal, óbvio, mas não culpar as empresas por isso. Você não vai culpar a Caterpillar, a Bobcat, porque tem equipamento lá. Você não vai culpar a Gulfstream, não vai culpar a Cessna, não vai culpar quem quer que seja. A Samsung, porque tem equipamento lá deles. Celular, a Apple. Não faz sentido. Você está culpando a empresa por um crime que uma outra pessoa está cometendo e que não tem nada a ver com o que a empresa faz. É como se você dissesse que a empresa está sendo conivente com aquilo. Tá bom? Isso não existe para nenhuma empresa. Tá? Nenhuma empresa que está enrolada, pelo menos que está com relação a essa parte de garimpo. Tá? Os crimes que são cometidos por essas pessoas têm que ser investigados, punidos e de forma exemplar pelo Estado brasileiro. Tá? Essa é a função do Estado. É muito mais fácil você culpar a empresa que encontraram antena lá do que qualquer coisa. Porque assim, quando fizeram encontrar a antena da Viasat, não falaram nada. Quando encontraram equipamento de outras, também não falaram nada. Mas a Starlink é que sai primeiro. Então fica a reflexão. Tá? Fica a reflexão e deixa aí a sua opinião. Você acha que estão forçando a barra ali nessa história toda? Deixa nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Space Orbit. E também deixar o seu Pix ou seu valeu demais para ajudar a gente a manter o nosso trabalho aqui. É treta, é complicado, mas a gente tinha que falar.